pessoas que me assistem, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, porque vai ser eu montando Lego e falando. Eu vou montar esse legzinho aqui. Eu tô altamente viciada em Legos e aí eu vim ter uma conversa com vocês sobre hobbies. Gente, o que são os hobbies, né? Os hobbies, eles são coisas que salvam a nossa vida, acredito eu. No Brasil, eu não tinha muitos hobbies. Eu acho que o único hobby que eu tinha no Brasil era escrever, assim. E quem é escritor sabe muito bem que a inspiração, ela não vem todos os dias, ela não vem quando você quer exatamente. Às vezes a inspiração ela vem do nada. Isso acontecia muito comigo antes. Às vezes eu tava, tipo assim, no ônibus indo pra escola, ou às vezes eu tava indo pro trabalho, e aí do nada me dava uma inspiração. Eu tinha que parar tudo que eu tava fazendo pra poder escrever. No Brasil, esse era basicamente o único hobby que eu tinha. Esse Lego que eu vou montar, ele tem 79 peças, ele vem com um manual. Gente, vocês estão vendo a gritaria que tá ali embaixo da minha rosquilha? Pois é, ó, vem com o manual. E ele vem com a caixinha, que é, no caso, pra onde que fica a plantinha, tá vendo? E vou montar aqui e mostrar pra vocês como que eu monto. Vou tentar deixar vocês aqui, porque aí dá pra ver melhor, né? Mas, primeiramente, eu pego as pecinhas e aí eu separo peça por peça do que eu tenho que montar. Enfim, mudei aqui pros Estados Unidos e aqui no começo eu me sentia muito sozinha. E quando você se muda pra um país completamente novo, que você não conhece ninguém, você tem que se autodescobrir também. E eu acho que isso muda tudo, sabe? Muda quem você é, muda quem você já foi, muda quem você vai ser. Então é muito importante, eu acho, a gente saber quem a gente é nesse meio tempo que a gente tá de mudança pra outro país. Às vezes não precisa nem estar mudando pra outro país, sabe? É importante você saber quem você é de toda forma. Só que eu acho que nessa mudança de país, de cenário, que entra tudo novo, é como se fosse uma temporada nova da tua vida, né? Você acaba se deparando, às vezes, com alguns momentos que você vai se questionar quem você é. E como você quer ser, quem você já foi. E eu não sei se quem já tá aqui, quem tá assistindo esse vídeo aqui, já mora aqui ou já mora em outro país, teve isso, sabe? De olhar pra si mesmo e falar, nossa, quem é essa pessoa? E eu acho que eu fiquei, assim, muito tempo da minha vida, depois que eu me mudei pra cá, pensando quem que era eu, o que eu gostava de fazer, porque a única coisa que eu sabia que eu gostava de fazer era escrever, só que, como eu falei, a escrita, ela não vem do nada, ela não aparece quando você quer, então era uma coisa que eu gostava de fazer, mas ela não vinha a hora que eu queria. Então eu não podia, sabe, desfrutar daquilo dali o tempo inteiro, o que me deixava um pouco triste, porque eu ficava me sentindo mais sozinha ainda, eu ficava pensando, nossa, o único hobby que eu tenho, eu não sei fazer, ou seja, eu não sei fazer nada, eu sou uma fracassada. E aí, gente, eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso de hobbies e tal, como isso ajuda a tua saúde mental. E lendo, eu percebi que os hobbies, eles ajudam você a se manter sã, essa é a verdade. Principalmente se você tá em outro país. Tudo que eu tô falando aqui é do que eu tô vivendo agora, tá? Então, nesse cenário de eu vivendo em outro país, de eu deslocada da minha cultura, do meu país, dos meus amigos, da minha família, e estando sozinha em um país completamente novo. E quem me segue lá na outra rede sabe que eu já falei várias vezes que eu não tenho muitas amigas aqui. Eu passei muito tempo aqui também sem amiga nenhuma. Então acabou que eu passei muito tempo sozinha. E aí eu ficava assim, eu tenho tanto tempo livre, eu vou fazer o que com esse tempo todo livre, sabe? Às vezes eu saía do trabalho e eu não tinha absolutamente nada pra fazer. E aí eu ficava tipo, mano, o que eu vou fazer se não tem nada pra eu fazer? Não tem ninguém pra fazer nada comigo, eu não tenho ninguém. Eu simplesmente ficava desolada, eu falava, que saco, pra que eu me mudei pra outro país? Pra que eu fui começar isso de novo? E aí eu percebi que faltava coisas pra fazer. Às vezes você tá triste, desocupada, às vezes é só porque você tá com tempo mesmo, sabe, gente? Isso, infelizmente, é verdade. Às vezes a gente nem tá triste mesmo, a gente nem tá se sentindo sozinha. É só porque a gente tá com tempo livre e sem fazer nada. E aí o tédio bate e a gente não sabe o que fazer com o tédio. E aí a gente acaba transformando esse tédio, que era pra ser uma coisa que poderíamos transformar numa coisa boa, pra uma coisa que a gente transforma completamente ruim. Que a gente fica, nossa, eu sou a pessoa mais sozinha do mundo, blá blá blá. Enfim, aí eu pensei, o que eu posso fazer de hobby, né? O que eu vou fazer de hobby? E aí eu comecei a pesquisar alguns hobbies, assim. Eu sou muito ligada à arte, coisa de arte e tal. Tudo que envolva arte eu gosto muito de aprender. É uma coisa que já é minha mesmo, sabe? A minha família não é assim, os meus pais, no caso, né? Meu irmão, eles não têm nada relacionado com a arte, tipo, nada, sabe? Então eu não sei de quem que eu puxei essa ânsia por viver arte o tempo inteiro. Eu
Absolutamente não sei de onde que eu puxei isso. E aí eu vi alguns que poderia se relacionar comigo. E aí eu fui tentando. Quer dizer que eu fui boa em algum? Não. A maioria das vezes eu não fui boa mesmo em nenhum. Mas eu continuei tentando. Tentei fazer vários tipos de hobby diferentes. Eu tentei a pintura. Gente, eu amo pintar. Eu gostaria muito de saber pintar. Mas infelizmente eu não sei pintar. Eu gostaria muito de aprender. Aqui na minha cidade eu não tenho nenhuma oportunidade pra entrar numa aula de pintura, sabe? Porque aqui não tem mesmo, se tivesse eu entraria. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. E mesmo eu não sendo tão boa nisso, eu falei, quer saber? Isso me faz bem de alguma forma, eu não preciso ser boa. Eu não tô pintando pra vender um quadro. Eu acho que isso é a importância dos hobbies. Você olhar pra si mesmo e você se perguntar o porquê de você tá fazendo aquilo. E o hobby te mostra que é só porque você gosta. Não é porque você tem que dar pra alguém, ou não é porque você... Entendeu? Tipo assim, quando você é uma pintora famosa, você pode até amar muito o que você faz, você pode gostar muito do que você faz, mas se você faz como um trabalho, tem uma hora ou outra que isso vai pesar de alguma forma. Porque você tem uma obrigação. E nada que é obrigatório é muito bom. Então quando vira um hobby, é somente um hobby, você faz porque você gosta, acaba que fica leve, mesmo às vezes você não sendo tão boa. E aí, isso eu pensei em tudo, não só nesse hobby da pintura, mas em todos os hobbies que eu tive. Eu pensei, olha, eu não sou tão boa nisso, eu não consigo fazer isso tão bem, mas quer saber? Eu não tô tentando provar nada pra ninguém, eu não tô tentando vender um quadro, eu não tô tentando ser famosa fazendo isso, então o que tem eu fazer errado, sabe? Se eu tô fazendo, tô sendo feliz, tô me sentindo criativa, tô me sentindo artística, qual que é o problema? Era só ir lá e fazer. E aí eu percebi que não tinha problema nenhum, o problema era eu mesmo na minha cabeça. De separar, fica assim, ó, eu separo direitinho, tá vendo? E aí eu começo a montar. Ai, gente, eu amo Lego. Esse daqui é muito parecido com o outro que eu tenho, né, que eu já fiz. Eles são tudo na mesma vibezinha, mas eles são tipo plantinhas menores, sabe? Suculenta, cacto, são esse tipo de planta. Como eu falei, eu gosto de ter mais de um hobby, né? Então eu tenho a pintura, eu tenho a escrita, eu tenho o Lego, eu tenho a corrida, eu tenho a fotografia agora, a filmagem e o YouTube também, que é um hobby pra mim mesmo. As outras redes sociais não são hobbies, eu realmente... A rede social vizinha que eu gravo vídeos, né? Ela não é mais um hobby pra mim. Eu faço porque eu gosto, mas ela não é um hobby, sabe? Mas aqui no YouTube ele é hobby. Eu amo vlogar, eu amo fazer vídeos, eu amo falar, sabe? Eu gosto de falar com a câmera, eu gosto de interagir. Então isso pra mim é incrível e eu gosto muito, assim. Então pra mim é um hobby mágico, assim, sabe? Que faz eu enxergar minha vida 1000 vezes melhor do que ela realmente é, às vezes, ou faz a gente ter uma perspectiva melhor. Essas pequenas coisas, assim, salvam a gente, sabe? Salvam a gente da vida, porque a vida é muito difícil, né? E quando a gente tem pequenas coisinhas que fazem a gente se sentir feliz, elas são incríveis, elas se juntam e elas viram, tipo, incríveis. Que são os hobbies pra mim, sabe? Ter esse momento sozinha, ouvindo Maria Gadu, montando Lego em completo silêncio. Agora não mais, porque eu tô falando aqui, mas ter esse tempo de só eu e eu, sabe? Sem ter que provar nada pra ninguém, sem ter que mostrar nada pra ninguém, eu poder ser quem eu sou. Isso aqui me salva, é o que me dá energia pra eu viver. Então, criem hobbies, tá? Tenham hobbies na vida de vocês, é muito importante. Aprendam a ser sozinha. A música tá tocando, vocês estão ouvindo? Alexa, aumenta o volume. Eu amo a Maria Gadu. Ela é tipo a minha cantora preferida da vida. Enfim, eu comecei primeiramente com a pintura, era uma coisa que eu já fazia no Brasil, mas como eu disse, no Brasil eu ficava meio que esse peso na consciência de falar, por que eu tô fazendo isso se eu não sou boa nisso? E aí depois que eu tive esse mindset, né, de pensar, nossa, eu preciso fazer isso apenas porque eu gosto, não porque eu tô tentando provar nada pra ninguém ou mostrar pra alguém que eu sei fazer alguma coisa. E aí, então, eu comecei a realmente me interessar em pintar. Eu não era boa, como eu já falei aqui, ainda não sou boa na pintura e tal, não sei fazer pintura direito, porém é uma coisa que aquece a minha alma, gente, pintar aquece a minha alma. Não sei explicar, mas ir pra algum lugar, começar a pintar coisas aleatórias, deixa a minha alma quentinha. Sabe esses sentimentos, coisas que deixam a sua alma quentinha? Isso é uma das coisas que deixam a minha alma quentinha. E enfim, comecei a pintar, pintava vários quadros direto, assim, nossa, fazia isso todo final de semana. Eu comprava vinho às vezes e ficava aqui no meu quarto só eu e eu pintando, sabe? Amava fazer isso. Até que eu enjoei, porque eu não sabia mais o que pintar. Chegou uma hora que eu não tinha mais o que fazer. E eu ficava assim, o que eu vou fazer agora? E aí eu senti muita falta, depois que eu parei de pintar, de começar um hobby. Então eu falei, o que eu vou fazer? Qual outro hobby que eu posso ter? E aí entrou a corrida, que foi um hobby na minha vida, que ainda é um hobby. É uma coisa que se você não faz e se você se interessa sobre, faça.
Porque, gente, correr mudou muitas coisas na minha vida, mas a coisa que mais mudou, eu acho, além do meu condicionamento físico, foi o meu condicionamento mental. A corrida me ajudou muito em tudo. E a corrida também foi essa coisa de que eu ficava me autocobrando porque eu não conseguia, às vezes, sei lá, fazer 5K, sabe? 5 quilômetros. Eu não conseguia correr 5 quilômetros. E aí eu ficava, nossa, mas eu não consigo correr 5 quilômetros. Eu vejo todo mundo correndo e conseguindo correr 5 quilômetros. Eu não vou conseguir nunca, não sei o quê. E aí eu tive que fazer o mesmo processo de botar a mão na consciência e falar, mas eu não tô fazendo isso pra ninguém. Eu não tô correndo pra uma maratona. Eu tô correndo porque eu gosto, sabe? No meu limite ali, no meu tempo. E aí eu comecei a correr e eu percebi que eu não gostava de correr com pessoas. Isso é uma coisa também muito legal do hobby, que você vai percebendo algumas coisas, né? E aí eu percebi que eu não gostava de correr com outras pessoas. Por quê? Eu acho que o pior de tudo é que eu não gosto de correr com o meu namorado. Porque o meu namorado, ele fica falando no meu ouvido, por exemplo. Às vezes eu tô correndo mais devagar que ele. E ele, gente, além dele ser homem, ele treina mais tempo que eu. Então o condicionamento físico dele é muito melhor do que o meu. Ele consegue correr 5 quilômetros brincando. E eu não consigo, entendeu? E tá tudo bem, sabe? Eu não tô tentando ser igual a ele. E aí ele tentava fazer eu correr os 5 quilômetros. E ele ficava tipo, eu tô tentando te ajudar, não sei o quê. E, gente, não me ajudava, me atrapalhava. E aí eu cheguei pra ele e falei, eu não quero correr com você, eu não gosto de correr com você porque você me pressiona. E eu não gosto de me sentir pressionada. Eu não tô fazendo isso aqui pra eu tentar ser melhor que alguém, pra eu tentar fazer 5 quilômetros. Eu tô fazendo porque eu gosto. Apenas porque eu quero ser eu, sabe? Porque eu quero me distrair, não pensar em mais nada. E aí eu percebi que eu não gostava de correr com pessoas nesse dia, né? Eu acho que quando você começa um hobby novo, você vai percebendo algumas coisas. Da corrida foi esse, que eu não gostava de correr com outras pessoas. E aí, gente, a corrida, ela ainda é um hobby pra mim. Era minha meta esse ano, era começar a correr. E realmente eu consegui bater a minha meta. Tipo, eu corri 5 quilômetros pela primeira vez na minha vida. E é muito bom a corrida ser um hobby pra você, porque você vai batendo suas metas. E isso é incrível, sabe? A sensação das pequenas vitórias é incrível. E eu comemorava as pequenas vitórias como se elas fossem enormes, sabe? Tipo, um dia que eu bati 5 quilômetros, gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Tipo, eu quase desmaiei depois que eu saí da esteira, mas eu fiquei tão feliz. E aí agora a minha meta é correr 5 quilômetros no chão. Só que eu tô com um sério problema na canela, canelite, né, pra quem não sabe, e tá me impossibilitando de correr igual eu corria. Mas tudo bem, eu vou voltar uma hora ou outra. Playlist de toda vez que eu vou fazer Lego é Maria Gadu. Toda vez. Ou eu tô vendo novela, ou eu tô ouvindo Maria Gadu. Da corrida, eu continuo correndo e tal, só que eu sou aquele tipo de pessoa que eu não gosto de fazer só uma coisa, sabe? Pra mim, se eu tivesse que ter só um hobby, eu acho que eu sofreria muito. Se eu pudesse assim, olha, Duda, você tem que escolher um hobby pra tua vida toda, eu não ia saber o que escolher, porque eu simplesmente gosto de fazer tudo. E aí, esse é um grande problema, que eu não consigo ficar só com hobby pra sempre. E aí eu comecei a montar Lego. E aí como que foi que eu comecei a montar Lego? Eu fui na Five Below uma vez, e pra quem não conhece, a Five Below é uma loja daqui dos Estados Unidos que as coisas são $5. A maioria das coisas são $5. Tem muita coisa mais barata, os Legos foram mais baratos, aliás, mas tem muita coisa mais barata também. Enfim, eu vi o Lego da primeira vez, e aí eu já tinha montado um Lego antes, um girassol, da marca Lego mesmo, do Lego mesmo. E aí eu montei uma vez esse girassol com o meu namorado e eu gostei muito, assim, eu lembro que eu fiquei super animada. Mas aí eu montei o Lego com o meu namorado. Então eu meio que depois disso, eu fiquei meio que esperando ele pra gente ficar montando outro Lego, sabe? E aí eu simplesmente percebi que ele não gostava de Lego. E aí eu falei, eu vou ficar esperando uma pessoa que não quer fazer isso porque não gosta pra fazer algo que eu quero fazer porque eu gostei? Eu não vou. E aí eu fui na Five Below, vi esses Legos lá de flores. E, gente, eu fiquei apaixonada. Eu fiquei apaixonada, vocês não estão entendendo. E aí eu falei assim, eu vou montar, vou comprar e vou montar. E aí era uma coleção, era um buquê de flores, eu vou mostrar pra vocês, mas era um buquê de flores e era uma coleção assim. E aí eu fiquei super animada pra comprar o Lego pra testar. E aí eu comprei, eram 4, eu acho, 4 flores dessas daqui, ó, eu tenho até hoje a caixa, sabe? São um buquê de flores com várias dessas que estão aqui. Fiquei apaixonada. Eu falei assim, nossa, é isso aqui que eu quero fazer pra sempre. Eu amei montar Lego, tá sendo terapêutico pra mim. E aí, como eu gosto de montar Lego? Eu não gosto de montar Lego com pessoas também, eu gosto de fazer sozinha. A maioria dos hobbies que eu tenho, eu gosto de fazer sozinha, eu prefiro fazer sozinha, porque eu sinto que é um tempo que eu tenho ali só pra mim, sabe? Pra eu fazer algo que eu gosto, pra fazer algo que o foco seja eu fazer algo pra mim, não eu fazendo algo com alguém. Então, normalmente os meus hobbies, todos eles praticamente, eu gosto de fazer sozinha. Só a pintura eu acho que eu não ligo tanto de fazer com outras pessoas. Enfim, gente, eu sempre achei meio bobinho, sabe, esse negócio de montar Lego. Eu lembro que eu tinha uma amiga que a host family dela e ela eram viciadas em Lego. Eles tinham
Eles têm muito Lego, sabe? E aí eu entrei uma vez na casa dela e eu fiquei assim, gente, mas que tanto dinheiro desnecessário gasto com Lego. E aí agora eu me tornei essa pessoa, tá? Hoje eu fui na Target e eu vi um Lego de uma máquina de datilografia de Lego. Gente, eu mandei mensagem pro meu namorado, meu aniversário tá chegando, e eu falei assim, é isso aqui que eu quero de presente de aniversário, tá? Eu quero essa máquina de datilografia de Lego. E essa máquina de datilografia, ela simplesmente custa $250. Pra vocês terem uma noção que Lego não é barato. Esses Legos aqui que eu comprei, eles são baratinhos, mas porque eu comprei na Five Below, eles não são Legos originais. Eu acho que pra mim, a coisa que mais me marca nisso de ter hobbies é ter esse momento sozinha, sabe? Ter um momento que você pode olhar pra si mesmo e falar, nossa, eu tô fazendo algo que eu gosto de fazer porque eu gosto de fazer. Não porque, sei lá, eu quero fazer isso com alguma pessoa e tal, sabe? É algo que você vai fazer apenas por você mesma, por ser uma coisa totalmente sua, sabe? Eu tinha muita dificuldade de ficar sozinha quando eu morava no Brasil. Quem me conhece antes, né, sabe que isso pra mim era uma das minhas maiores dificuldades. Eu sempre tinha que fazer algo com alguém. Às vezes eu queria ir no cinema assistir um filme e eu não ia porque eu não tinha ninguém pra ir comigo. Às vezes eu queria, sei lá, fazer alguma coisa, ir num café, numa cafeteria, só sentar, tomar um café, sabe? E eu não tinha ninguém pra fazer isso comigo e eu deixava de ir pros lugares porque eu não tinha ninguém pra fazer isso comigo. E hoje em dia eu olho pra quem eu era, né, pra essa parte minha, esse lado meu antigamente, e eu fico, como que eu passei tanto tempo sem saber como que era gostoso vivenciar a própria companhia, fazer coisas na própria companhia. Porque, gente, é uma sensação libertadora. Você, sei lá, falar assim, olha, eu quero muito ir no cinema hoje. Amiga, quer ir no cinema? Não. Ah, tem alguém pra ir no cinema comigo? Não tem. Então eu vou sozinha. Vai sozinha, faz as coisas sozinha. Isso pra mim, esse sentimento de fazer coisas sozinha, é libertador, é uma coisa que mudou completamente a minha vida. Isso de aprender a ser sozinha, você automaticamente também aprende muito sobre amor próprio, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu antes era uma pessoa que eu não tinha nenhum tipo de amor próprio por mim mesma, não tinha mesmo quando eu era mais nova, sabe? Eu aceitei coisas que eu não deveria aceitar na minha vida, apenas porque eu não queria ficar sozinha, por medo de ficar sozinha, por essa dependência sempre de ter outra pessoa, por não saber fazer as coisas sozinha, sabe? Hoje eu vejo como que fazer coisas sozinha, ser uma pessoa sozinha, liberta a minha vida. E os hobbies, eles me ajudam muito a manter esse lado meu, tipo, vivo, sabe? E, gente, assim, hoje em dia é muito diferente pra mim, sabe? Eu já deixei de sair com amigas minhas pra ficar em casa montando Lego, pra vocês terem uma noção, sabe? Ou pra, tipo assim, ficar em casa fazendo meu scrapbook, ou tanto faz. Muito bom a solitude, no caso não é a solidão, né? A solitude é muito boa quando você tem a si mesmo, quando você não depende de outras pessoas. Eu acho que me mudar pra outro país sozinha me fez muito ver que eu só tinha a mim mesma, sabe? Que claramente eu tenho minha família, eu tenho os meus amigos, meu namorado, mas assim, no final do dia mesmo, a gente só tem a gente mesmo. É uma ilusão muito grande a gente ficar nessa de pensar que a gente tem o próximo sempre, sabe? Ou que o próximo tem que estar ali, o próximo tem que atender todas as nossas expectativas. Eu acho isso muito perigoso, e não só perigoso, mas eu acho que isso não é saudável pra pessoa, sabe? É saudável você ter um relacionamento tão bom consigo mesma, a ponto de você olhar pra si mesma e falar, olha, se tal coisa acontecer, se eu não tiver mais essa pessoa, se eu acordar amanhã e eu não tiver mais essa pessoa, eu vou continuar bem, eu vou continuar sobrevivendo. E isso, pra mim, entender isso mudou a minha vida, gente, mudou totalmente, assim, como eu me enxergava no mundo, sabe? Me fez ter o autoconhecimento, ver realmente quem eu era, como eu era, o que eu gostava, o que eu não gostava, e os hobbies, eles foram essenciais. Como eu falei, né, que eu descobri coisas que eu não gostava de fazer com os outros, que eu nem sabia, tipo, antes, assim. Então, me mudar pra outro país foi uma descoberta em tudo, assim, na minha vida. Não só isso, mas eu acho que isso também põe você em umas situações de você olhar pra si mesmo e você se amar. Um exemplo disso é que se você começar a se relacionar com uma pessoa, amizade, relacionamento, e a pessoa não for uma pessoa boa pra você, não for uma pessoa saudável pra você, talvez antes você não fosse conseguir enxergar isso, sabe? Pelo tanto medo que você tinha de que você não conseguia ficar sozinha. E depois que você começa a se amar, que você aprende a se amar, aprende a se gostar de verdade, você começa a perceber que às vezes as situações não são pra você. Não é pra você estar naquele tipo de relação, sabe? Que você antes aceitaria por medo de ficar sozinha, mas agora se conhecendo e se amando, você percebe que não te cabe, que não é pra você estar naquela situação. E isso, assim, faz toda diferença. O meu Lego ficou assim, eu acho que esse foi o Lego mais rápido que eu já montei na vida.
Eu montei ele em que? 20 minutos? Eu acho que foi 20 minutos mais ou menos que eu montei esse Lego. Sobrou peça, obviamente. Toda vez que eu monto Lego sobra um monte de peça. E aí eu nunca sei se eles mandam peça a mais ou se eu fiz coisa errada. Eu tô começando a achar que eles mandam a mais, porque toda vez no Lego dá certo. E ficou muito fofo, gente. Olha que lindo. Vou mostrar pra vocês os meus outros que eu já montei. Eu tenho esse daqui, que ele é essa flor aqui. Esse daqui, que ele é na mesma pegada desse pequenininho que eu acabei de montar. Esse daqui também é lindo. Esse daqui, que também é a mesma coisa, o mesmo estilo. Ele é um cacto. Tenho esse daqui, que ele parece uma suculenta, né? Tenho esse, que é uma flor amarela. E da saga dos pequenininhos acabaram. Aí eu vou mostrar dessa saga aqui, que é o maior, né? E aí eu tenho essa flor aqui, que é uma rosa. Aqui, gente, ele vem nesse globo, é pra ficar no globo, sabe? Então deve ficar muito bonito. Eu ainda não montei nenhum dele, apesar de eu ter um monte. Tenho esse daqui também, que eu comecei a montar, mas eu fiquei super estressada, porque é muito pequeno, olha. Eu vou montar ele ainda, eu tenho um tutorial dele aqui. Tenho esse daqui também, que ele é um girassol. Eu tenho uma margarida, eu acho que isso aqui é uma margarida, não dá pra ver direito, né? Por último, essa flor aqui, que eu não sei que flor é essa. Esses são todos os Legos que eu tenho e que eu tenho que montar ainda, né? E aí eu vou mostrar pra vocês agora o que eu já montei. Esse que eu acabei de montar. Tenho esse daqui também, que ele também é uma suculenta, que ele é do mesmo desse. E eu tenho esse daqui, que ele é de outro... Ele é de outra caixinha, sabe? Ele não tem muito parecido. Eu tenho só mais um desse daqui. Tenho meu buquê de flores, que ele tá aqui na minha mesa linda. Eu tenho 4 flores no caso. Tenho a rosa, essa branca, essa rosa, essa vermelha, essa azul e essa roxa. Enfim, foi isso. Um beijo.